Bem-vindos ao canal Mr. Geekins, pessoal. Hoje eu tenho uma história de arrepiar a espinha para compartilhar com vocês. Uma história que irá fazer você repensar cada vez que olhar pela sua janela após o pôr do sol. Se você é como a maioria das pessoas, você tranca sua entrada antes de se recolher para a noite, e essa é uma precaução lógica. No entanto, o que acontece quando a escuridão lá fora começa a esconder mais do que apenas o desconhecido? Hoje, exploraremos o lado mais aterrorizante da noite. Sombras que se movem, risadas sinistras e aparições inexplicáveis. Antes de mergulharmos nessa história de horror, quero pedir algo a vocês. Por favor, curtam este vídeo, compartilhem com seus amigos e familiares. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem os próximos contos de terror que estarei compartilhando. Agora, apertem os cintos e preparem-se para uma história que fará você pensar duas vezes antes de olhar pela janela depois do anoitecer. Se você é como a maioria das pessoas, você tranca sua entrada antes de se recolher para a noite. É uma precaução lógica. O mundo está cheio de perigos e é impossível prever quem ou o que pode estar escondido na escuridão. Nos dias em que eu ainda tinha coragem de olhar pela minha janela após o pôr do sol, eu contemplava nossos antepassados, agrupados em cavernas, especulando se mais do que apenas a brisa estava uivando na noite negra, além do brilho reconfortante de seu fogo. Para mim, a característica humana mais fundamental não é a colaboração, o tribalismo, ou mesmo o uso de ferramentas. É o terror. Como você, eu tranco minha entrada à noite para manter a escuridão à distância. Mas quando eu faço isso, eu nunca, jamais olho para fora. Se você espiar pelas janelas de sua moradia ou pelo olho mágico de seu apartamento após o pôr do sol, e eu não estou recomendando que você faça isso, você vai observar algumas coisas imediatamente. A primeira é a tranquilidade, se você tiver sorte. Afinal, não há razão para que alguém ou algo esteja posicionado na sua porta esperando o seu olhar para fora, esperando para sorrir para você através dessa fina barreira antes de invadir sua casa para fazer o que quiser com você e seus entes queridos. Você não vai observar nada disso, possivelmente. Se você tiver sorte. O que você vai observar, no entanto, são sombras. Não importa se você está olhando para um corredor de hotel carpetado, um gramado verde bem cuidado, ou o tapete feio do seu vizinho do outro lado do corredor. Sempre haverá sombras. E na maioria das vezes, elas se comportam. Uma mudança nas sombras ou uma sombra onde não deveria haver. Esse é o primeiro sinal de que algo está errado, mas a maioria das pessoas não é atenta o suficiente para reconhecer o que mudou. É perfeitamente compreensível. Talvez você ainda esteja irritado por uma discussão no trabalho, ou exausto de tentar dar banho em um bebê inquieto. Diante do que todos nós enfrentamos todos os dias, por que você notaria que as longas sombras negras das árvores em seu quintal estão se estendendo em direção ao pôr do sol moribundo, em vez de se afastar dele? Por que você assumiria que a forma escura tremulando acima do elevador é algo além de uma mariposa indefesa presa dentro de uma lâmpada de parede? Não, depois de sua breve olhada para fora, você provavelmente se sente seguro, satisfeito. Não há terrores desconhecidos em seu alpendre. Nenhuma figura sorridente maníaca está se esgueirando pelo corredor do seu apartamento, caminhando com passos impossíveis e exagerados. Não há ameaças além da sua janela, da corrente da porta ou do olho mágico. Nenhuma que você esteja ciente, de qualquer maneira. Se você tiver sorte, haverá outros sinais mais notáveis de que uma mudança está ocorrendo. Se você não tiver, bem, as sombras podem ser o único aviso que você receberá. Eu fui um dos sortudos. Eu tive tantos sinais sutis de que algo estava errado, mas, como a maioria das pessoas, eu não prestei atenção até que fosse tarde demais. Eu tinha 22 anos naquele verão, e eu tinha acabado de me mudar com meus amigos Juan, Paul e Cassandra. A casa era um aluguel cinza, de 2 andares em uma planície de inundação, abaixo dos trilhos do trem. Não era nada extraordinário, mas estava a uma curta distância da nossa faculdade, e nós podíamos pagar o aluguel. Como muitas vezes acontece com novos colegas de quarto, demorou um pouco para nos ajustarmos às idiosincrasias uns dos outros. Paul tinha o hábito irritante de deixar canecas e copos meio vazios por toda a casa. Juan era um madrugador que completava seu treino matinal ao som de música techno.
E tenho certeza de que eu tinha mais do que minha cota de defeitos de personalidade. A única coisa que incomodava em Cassandra, no entanto, parecia ser o quão supersticiosa ela era. Ela evitava escadas e gatos pretos como se fossem contagiosos. Toda vez que ela derramava sal, ela jogava uma pitada dele por cima do ombro. Eu pensei em perguntar a ela se ela usava um par de meias da sorte para seus exames, mas decidi que era melhor não saber. Era uma noite ventosa no final de agosto. Juan estava em um encontro com uma garota da nossa aula de estatística. Paul tinha ido a algum evento beneficente para sua fraternidade. E Cassie e eu tínhamos sido deixados sozinhos em casa. Ela estava estudando algo na mesa da cozinha, seu cabelo ruivo e encaracolado pendendo sobre o rosto. Eu tinha acabado de descer para um lanche noturno. O vento pode nem ter sido tão forte, mas em nossa casa de aluguel com telhado de zinco parecia. Antes de ir para a cama, eu queria pelo menos ver o quão ruim estava. O que você está fazendo? Cassandra parou de mexer com sua caneta e olhou para cima de repente. Verificando lá fora? Estou prestes a trancar a porta e ir para a cama. Bem, faça uma coisa ou outra, não ambas. No início eu pensei que tinha perdido alguma coisa. Então, com a mão na porta, eu tive um pressentimento ruim. Isso provavelmente era mais uma das superstições bobas de Cassie. Por que eu não deveria fazer as duas coisas? Eu finalmente suspirei. É algo que minha avó dizia. Ela costumava dizer que há coisas malignas lá fora, na escuridão, procurando por um par de olhos para deixá-las entrar. Houve uma longa pausa. Olha, eu sei que parece bobo, tá? Só faça isso por mim. Parecia bobo. E eu também senti uma necessidade repentina de verificar meu carro, que estava estacionado embaixo de um sicômoro meio morto do outro lado da rua. Eu imaginei que Cassie ouviria se eu abrisse a porta, mas uma rápida espiada pela longa janela lateral enquanto eu girava a chave na fechadura não poderia machucar, certo? Era uma noite estranha. As árvores balançavam de um lado para o outro como se estivessem realizando algum tipo de dança grotesca. Abaixo delas, sacolas plásticas e jornais sopravam pela calçada irregular. O brilho normalmente reconfortante dos postes de luz de repente parecia alaranjado, tremulante e errado. Mas pelo menos nenhum galho tinha caído no meu carro. Eu sorri, disse boa noite para Cassie e fui para a cama. Talvez seja apenas a minha natureza contraditória, mas depois que Cassie praticamente nos proibiu de olhar para fora quando trancávamos a porta, eu comecei a encontrar cada vez mais desculpas para fazer isso. Eu tinha que verificar se havia uma encomenda. Eu tinha deixado uma bebida no alpendre. Eu não tinha certeza se tinha deixado as luzes externas acesas ou não. Todos eles se resumiam à mesma coisa. Tentar descobrir o que era aquele ritual noturno tão familiar para todos que eu conhecia, que deixava Cassie tão assustada. A teoria de Juan era que a história da avó era inventada e que Cassie tinha sido atacada enquanto verificava a porta de sua casa. Paul, que não era exatamente uma alma sensível, assumiu que ela tinha algum tipo de distúrbio mental. Eu não me importo o quão louca ela é, ele zombou uma noite, enquanto Cassie estava fora, contanto que ela pague sua parte do aluguel em dia. Eu estava prestes a me agachar e examiná-lo, talvez até pegá-lo, quando notei a silhueta no canto da varanda. Mesmo agora, eu não poderia dizer definitivamente se era um humano, uma criatura, ou apenas uma ilusão da luz. Seja lá o que fosse, era pesado, escuro e tinha mais de 6 pés de altura. Eu me lembro de algo que poderia ter sido asas de couro, ou talvez apenas um sobretudo preto, pele cicatrizada, inchada, como a de uma vítima de afogamento. Olhos redondos, vorazes, aterrorizantemente humanos. Eu gritei e corri de volta para dentro, mas nenhuma mão monstruosa alcançou a porta atrás de mim. O pitbull do vizinho latiu. Uma luz piscou na casa do outro lado da rua, mas de resto, a noite estava quieta. Não havia vestígio de seja lá o que eu tinha visto lá fora. Eu girei a chave na fechadura com uma mão trêmula e me arrastei para cima. Eu não ousava olhar pela janela uma segunda vez. Eu mal tinha chegado ao meu quarto quando um estrondo massivo fez a porta da frente voar aberta. Passos pesados gemiam pelo chão lá embaixo. Uma mão bateu na parede, procurando algo, talvez o interruptor de luz. Eu congelei, com muito medo para respirar e ouvi risadinhas.
Juan e sua namorada Adriana, embriagados e tentando encontrar o caminho para o quarto dele. Ele a silenciou, avisando que seu colega de quarto estava dormindo, mas isso só a fez rir mais. Eu soltei um suspiro de alívio e subi na cama. Na manhã seguinte, Juan fez café da manhã para nós três. Meus medos pareciam bobos à luz brilhante da manhã, mas algo estava diferente em Juan. Ele me observava pelo canto do olho enquanto eu comia, como se houvesse algo que ele quisesse me dizer. Quando Adriana finalmente saiu correndo para o banheiro, ele se inclinou e perguntou em voz baixa se eu conhecia o cara grande que tinha estado em nossa varanda na noite anterior. Mais tarde, no meu quarto, notei um par de enormes marcas de mãos oleosas na minha janela. Naquela noite, fiz exatamente o oposto do que deveria ter feito. Depois do pôr do sol, deixei a luz da varanda acesa, olhando compulsivamente a longa e estreita janela ao lado da porta. Cada vez que passava, nada, nada e mais nada. Um distante estrondo de trovão anunciou a chegada de uma tempestade de fim de verão. Paul estava no andar de cima se atualizando nos trabalhos de química. Juan estava tomando um banho. Quando a chuva começou a cair, eu me senti muito, muito sozinho. Eu não tinha contado a OS outros sobre o que estava passando. Eu tinha mencionado algo sobre um personagem suspeito que eu tinha visto rondando a casa, mas deixei por isso mesmo. A verdade era que eu teria aceitado qualquer explicação, um perseguidor, uma brincadeira ou até mesmo que eu estava enlouquecendo, ao invés de acreditar que qualquer coisa disso estava realmente acontecendo. Eu olhei pela estreita janela ao lado da porta mais uma vez. Era difícil ver no escuro e na chuva. Espere. Escuro, chuva e a luz da varanda. Um olho enorme e terrível piscou de volta para mim. O rosto a que pertencia era grande o suficiente para ocupar toda a janela, bloqueando a luz. Eu caí para trás com um grito, passos correndo. Juan, nu exceto por uma toalha enrolada em sua cintura. Paul, pálido e irritado por eu ter quebrado sua concentração. Eu gaguejei algo sobre algum cara na varanda, mas é claro, não havia ninguém lá quando Juan abriu a porta. Uma mão em torno de sua minúscula toalha, a outra no ar como se estivesse pronto para lutar com o diabo. Que sorte a minha de morar com um bando de lunáticos, Paul murmurou em voz baixa e voltou para o seu quarto. Juan me lançou um olhar preocupado, então fechou a porta e a trancou. Ainda tremendo, voltei para o meu quarto e sentei no escuro, minha mão branca e apertada em torno do taco de beisebol, que era a coisa mais próxima de uma arma que eu possuía. Eu pensei seriamente em tentar comprar uma arma, mas as verificações de antecedentes no meu estado levam pelo menos 48 horas. E eu não tinha certeza se tinha tanto tempo. E quanto a Cassie? Eu deveria ter pensado nisso antes. Ela foi quem mencionou a estranha superstição em primeiro lugar. Talvez ela tivesse alguma ideia do que estava acontecendo. Eu peguei meu telefone e liguei para ela. Depois, outra vez. Ela não atendeu. Eu não fiquei surpreso. Ela provavelmente estava aproveitando uma noite fora com os amigos que estava visitando. Lá fora, a chuva caía mais forte, batendo em torrentes no telhado de lata do nosso aluguel. Em outras circunstâncias, poderia ter sido um som relaxante, mas não poder ouvir o que estava acontecendo no resto da casa estava me deixando nervoso. Com as mãos ainda envolvidas em meu taco de beisebol, eu me deitei na minha cama e esperei pelo que viria a seguir. O zumbido do meu telefone me acordou tão bruscamente que quase me acertei no rosto com minha própria arma improvisada. Cassie, eu atendi imediatamente. Oi, você ligou? Ressoados, vozes, anúncios por um interfone. Ela estava em algum transporte público, e sua voz soava como se estivesse ecoando por um túnel. Eu não acho que ela entendeu minha explicação incoerente dos estranhos eventos em torno de nossa casa, mas ela podia ouvir o medo na minha voz. Por um longo momento, eu não ouvi nada além de ruído de fundo. Eu sinto muito, Cassie disse como um médico dando um diagnóstico terminal. Se chegou a esse ponto, então já é tarde demais. Lá embaixo, a campainha tocou. Eu verifiquei a tela do meu telefone. Eram mais de 3 da manhã. Ninguém deveria estar visitando tão tarde. E ainda assim, sons de movimento. Juan, ele realmente ia atender. Eu tenho que ir, eu disse a Cassie, mas já era tarde demais. Adriana, Juan murmurou lá embaixo. O que você está fazendo aqui? Eu não podia ver o que estava acontecendo, mas podia imaginar. Juan, meio adormecido,
Uma forma escura que parecia sua namorada encharcada de chuva tremendo em nossa varanda, iluminada apenas por trás pelos postes de luz. Ele abriu a porta justo quando eu gritei um aviso. 2 batimentos cardíacos depois, ela se fechou sozinha. Nunca mais o vimos. Cassandra não voltou para casa depois disso. Seus escassos pertences de segunda mão valiam quase nada e não nos deram nenhuma pista de quem ela tinha sido ou de onde tínhamos vindo. A faculdade se recusou a ajudar em nossa busca. Suas informações eram privadas. Se não houvesse sinais de jogo sujo, ela simplesmente seria arquivada com todos os inúmeros outros estudantes que tinham desistido de repente, sem aviso, por razões próprias. A polícia local, por sua vez, agiu completamente indiferente ao desaparecimento de Juan. Durante o intervalo para fumar que fizeram em nossa varanda, eu os ouvi brincando sobre como meu colega de quarto estudante de medicina provavelmente tinha sido deportado. Eu também me mudei, é claro. Eu me importava mais em evitar o próximo horror que poderia acontecer naquela casa do que em quebrar um contrato de aluguel, e fiquei em sofás até encontrar um quarto livre. Paul continuou morando no aluguel, resmungando sobre promessas quebradas e malucos da nova era. Eventualmente, ele conseguiu novos colegas de quarto, e pelo que eu sei, nenhum deles jamais olhou pela janela antes de trancar a porta. Desde então, eu também não. Houve alguns sustos. Sons repentinos que vêm de fora da minha porta, quase chocantes o suficiente para me fazer pressionar o olho no olho mágico. Outras noites a campainha tocará no momento em que eu colocar a chave na fechadura, como se algo lá fora estivesse me provocando. O pior, porém, são as vozes. De uma senhora idosa, que eu só posso supor que era a avó de Cassie, vozes que chamam meu nome docemente do escuro, perguntando se alguém está em casa. Como mencionei, minha amiga Cassie desapareceu misteriosamente. E meu colega de quarto, Juan, enfrentou um destino igualmente desconcertante. Desde então, decidi mudar de casa. Mas os eventos aterrorizantes continuaram a me assombrar. A paranoia e o medo me levaram a evitar qualquer olhar pela janela após o anoitecer, com receio do que eu poderia encontrar nas sombras. Agora quero que vocês compartilhem suas próprias histórias de encontros inexplicáveis ou enigmáticos com o sobrenatural nos comentários abaixo. Compartilhar essas experiências ajuda a criar uma comunidade que pode fornecer apoio e insights. Lembre-se de curtir este vídeo, compartilhá-lo com amigos e familiares e, é claro, se inscrever no canal para não perder futuras histórias de terror e mistério. E, por favor, tomem precauções, não olhem pela janela após o anoitecer. E fiquem seguros à noite. Obrigado por assistir e se manter conectado com o canal Mr. Geekins. Até a próxima e que a luz sempre esteja ao seu lado.